Esqueci, né? Basicamente, o que é eletrizar um corpo? Eletrizar um corpo é transferir carga, criar uma diferença de cargas, tirar seu status neutro, onde você tem um equilíbrio de prótons e elétrons, e ou acrescentar elétrons ou retirar elétrons dele, fazendo com que, após esse processo de eletrização, ele tenha um excesso de elétrons ou um déficit de elétrons. A gente nunca mexe com próton. Próton é o único processo, é a única carga que a gente não retira. A gente, se quer deixar um corpo positivo, retira elétron. Se a gente quer deixar um corpo negativo, a gente coloca elétron dentro dele. Tá? Sempre mexendo com elétrons. E aí, os processos de eletrização podem ser 3 tipos. Nós podemos ter eletrização por atrito. Exemplo, eu pego uma régua ou uma caneta, esfrego na roupa e depois aproximo de papelzinho. Quem já fez isso? Ou quem já viu esse fenômeno, por assim dizer, de atritar uma Por balão substância? serve? Por balão serve também, claro. Esse processo de atrito, a gente está retirando ou colocando elétrons nesse corpo, mas de uma maneira não espontânea, de uma maneira forçada. Quando a gente está atritando um objeto com outro, a gente está forçando a separação de cargas, está forçando uma retirada de cargas. Tá? Esse é o processo de atrito. O outro processo de eletrização é o processo de indução de cargas. Nesse processo de indução de cargas, eu não chego propriamente a aproximar um objeto de outro objeto. Eu não tenho um contato em si. Nesse caso, eu pego um corpo já carregado, então ele já tem que possuir uma carga, aproximo ele de um outro neutro. Esse fato de aproximar ele desse outro corpo neutro gera uma separação natural de cargas. Os elétrons do corpo neutro vão querer se afastar vão querer se aproximar desse corpo que está carregado, e com isso uma parte dele, desse corpo neutro, adquire uma carga negativa, enquanto o outro lado possui uma carga positiva. Eu estou induzindo, mas sem acrescentar elétrons, apenas separando. Se eu afasto esse material que já possui carga do que era neutro, eu volto a ter aquele equilíbrio novamente, porque os elétrons se esparramam pelo corpo. Tá? Uma forma de deixar esse processo de eletrização permanente, fazer com que isso aconteça, fique para sempre, entre aspas, é justamente pegando esse objeto, pegando esse corpo e ligando ele, fazendo um aterramento desse material. Quando eu estou aterrando, eu literalmente estou pegando um fio condutor e ligando um corpo carregado com a Terra. A Terra, devido ao seu tamanho, tem uma capacidade natural de estar absorvendo elétrons, de estar absorvendo cargas de um material condutor. Exemplo, dia que está muito seco. Se a gente encosta numa maçaneta, a gente toma choque. Por quê? O atrito nosso com o ar acaba criando íons, aderindo íons à nossa superfície. Agora, se você pega e esfrega o seu pé no tapete ou anda descalço, coloca o pé descalço no chão, o seu contato descalço com o chão vai descarregar essas cargas para o solo. Tá? Mas tem que ser descalço, porque chinelo ou tênis com uma sola emborrachada, isso vai criar um isolamento e vai impedir essa liberação de cargas para a terra. Então, descalço, você ocorre esse aterramento já. Tá? Basicamente, esses são os principais processos relacionados à eletrização. Em todos eles, sempre o que vai estar ocorrendo vai ser justamente o deslocamento de cargas, como eu falei lá no começo. E esse deslocamento de cargas, ele vai estar acontecendo não de forma infinita.
ele vai estar acontecendo até que seja atingido um equilíbrio. Um equilíbrio entre esses dois corpos que estão interagindo. Só um minuto que eu esqueci de ligar a minha pranchetinha, a minha luzinha. Ai. Fiquei batendo papo, acabei esquecendo, né? Cabeção. Pronto. Pronto. Ou seja, imagina que eu tenho dois corpos. Um corpo A, aqui, com uma carga de 10 elétrons, e eu tenho um corpo B, aqui, que ele está neutro. Então, a carga dele é zero. Quando eu digo carga zero, não significa que ele não possui elétrons. Eu estou me referindo à carga líquida. Significa que a quantidade de elétrons é aproximadamente a quantidade de prótons. Então, se eu somar carga positiva com carga negativa, a minha carga total vai ser igual a zero. Nesse sentido que eu digo que ele é neutro. Porque os elétrons são mais ou menos, a carga total de elétrons está equilibrando os prótons. Esse corpo aqui, como eu disse que possui uma carga total de 10 elétrons, ele vai ter uma carga negativa associada. Ele vai ser um corpo carregado eletricamente negativo. Eu vou ter uma diferença. Elétrons aqui, eles não vão querer ficar aqui. Elétron não gosta de ficar perto de elétron. Não dá, não quer ficar aqui. Então, quando eu pego esses dois corpos e aproximo eles, aproximo o A do B, esses elétrons aqui, eles vão começar a migrar do A e ir para o B. Então, eu vou ter um compartilhamento de cargas. Se depois disso eu separo eles, A e B, eu vejo que se aqui tinha 10, agora passa a ter 5 coulombs e aqui 5 coulombs. Ao invés de utilizar elétron, deixa eu utilizar o termo coulomb, que é melhor, para evitar qualquer confusão. Eu vou ter aqui 5 coulombs de carga, 5 coulombs de carga. Eu tive uma divisão igualitária, porque se esses dois corpos são iguais, então esse daqui cedeu elétrons até um ponto que não houvesse mais motivo, não houvesse mais vantagem o elétron sair dele e vir para cá, porque eu tenho a mesma quantidade líquida de elétrons entre eles. Sempre na eletrização eu tenho isso. Eu vou eletrizando, eu vou transferindo elétrons até que se atinja um equilíbrio eletrostático. Tá? E esse equilíbrio, na maioria das vezes, é quando eu tenho uma divisão igualitária dessas cargas, como foi esse caso aí. Tá? Deu para pegar ou relembrar, às vezes, quem já lembrava disso que a Fran falou, né? Sim, não, talvez. Exercício. O primeiro exercício de aplicação, ele diz o seguinte: em um experimento, são utilizados 4 pequenas esferas condutoras e idênticas, PQ, R e S. Então eu vou, com toda a minha destreza, desenhar essas 4 esferas aqui, PQ, R e S. Então tenho a esfera P, não é B, é P, a esfera Q, a esfera R e a esfera S, todas perfeitamente esféricas.
A esfera P é carregada eletricamente com carga igual a 20 coulombs. Então, aqui em P, eu tenho uma carga positiva de 20 coulombs. A esfera S é carregada com uma carga elétrica igual a menos 3 coulombs. Então, eu vou anotar aqui, ó, menos 3 coulombs. Enquanto as outras duas permanecem com carga elétrica neutra, ou seja, 0 coulomb, 0 coulomb. Eu tenho elétron, mas a quantidade de carga negativa balanceia a positiva, por isso a carga efetiva é 0. Tá? Então as esferas são submetidas a uma sequência de contatos descritas a seguir. Primeiro, toca-se P em Q, separando-as em seguida. Então, eu vou pegar no primeiro processo. Então, primeiro processo, 1. Eu vou encostar a esfera P com a esfera Q. Então, aqui é o P e aqui é o Q. O P possui uma carga positiva de 20 coulombs. O Q é 0. O que vocês acham que vai acontecer? Lembrando do que eu falei da divisão de cargas. Cada uma vai ficar com 10. Perfeito. Positivo ou negativo? Positivo. Perfeito também. Então, se aqui possui uma densidade de 20 coulombs positiva, elétrons dessa esfera Q vão começar a migrar dela em direção a P. Então, o Q ele vai estar mandando elétrons para cá. Ele vai estar mandando até o momento que a carga total de P seja igual à carga de Q. Conforme Q perde elétron, então se ele perde elétron, ele fica positivo. Se eu não sei, ou se eu estou em dúvida se dá 10 ou não, eu vou fazer o seguinte método. Carga total, ou carga final, é igual a 20 de P mais 0 de Q dividido por 2. 10 coulombs. Então, vai ter 10 coulombs aqui e 10 coulombs aqui. Eu literalmente dividi a carga total em 2 pedaços. Eu vou ter P com 10 coulombs, positivo, e Q com 10 coulombs, positivo também. Quem não entendeu esse primeiro passo, ou quem ficou em dúvida nesse primeiro passo, dessa divisão que ocorreu, tá claro para todo mundo? Depois, toca-se Q em R, separando-as em seguida. Então, agora, eu vou pegar a esfera Q e vou estar tocando em R. Então, segundo passo agora. Então, vou vir para cá. Deixa eu descer aqui, pronto. Preciso de espaço, é espaçoso. Segundo passo. Q em R. Então, o Q agora possui uma carga de 10 coulombs positiva e o R possui uma carga de 0 coulomb. Depois do contato, qual que vai ser a carga que eu vou ter entre cada uma? 5. 5, Positivo. né? 5 positivo. Aqui está neutro, mas aqui está positivo. R vai ceder elétrons para cá. Então, a carga final vai ser 10 mais 0
dividido por 2, que é igual a 5 coulombs para cada. Então, eu vou ter Q com 5 coulombs positivo, e eu vou ter a esfera R com 5 coulombs positivo também, depois do processo. Aí, eu vou tocar R em S e separar logo depois. Então, terceiro passo, né? R em S. R em S. R possui agora 5 coulombs e S possui... Quanto que ele possuía mesmo? Menos 3. Menos 3. Obrigado, gente. Menos 3 coulombs. Depois do contato, quanto que vai ficar? 1. 1 coulomb, perfeito. Então, depois do contato, eu vou ter 1 coulomb em R e eu vou ter, depois do contato, 1 coulomb em S. Tá na dúvida? Ah, como que chegou nesse 1 coulomb? Faz igual eu fiz até agora, ó. Carga final é igual a 5 mais menos 3 dividido por 2. Aqui vai ficar 2 por 2, que é igual a 1 coulomb. Então, fica 1 coulomb para cá e 1 coulomb para cá. Não sei vocês, mas eu acho que esse daqui é um dos conteúdos mais tranquilos de eletromagnetismo, de eletricidade. Achei fácil. Né? Até agora, né? Eu acho. Luma, ok. Lana. Entendi, certinho. Lívia, que um dia ainda vou escutar sua voz novamente antes que o mundo acabe. Então, a resposta alternativa B, né? 1 coulomb, que foi que cheguei. Opa. B. Sempre vai dividindo. Sempre vai dividindo. E assim você vai indo. Ah, que bonitinho, que formou um rostinho. Posso ir pro 2? Pode por mim. Foi. O 2 é mais chato. O 2 é mais chato. É mais chato porque ele envolve lei de Coulomb. É aquela história. A matéria é fácil, mas o cara quer complicar. Então, o problema não é a matéria. O problema é o cara que quer complicar. E não é questão de prova minha. Tá? Exercício da UEA, né? Amazonas. Se ninguém vai para Amazonas, fica tranquilo, então. Considere duas esferas idênticas, A e B, isoladas, eletrizadas com carga QA e QB, onde QA é 10 e QB é menos 2 microcoulombs. Fixas e separadas por uma distância D. Nessa situação, a força de atração entre elas tem intensidade F1. Essas esferas são colocadas em contato e separadas. Agora, com cargas QA' e QB'. Estão fixas a uma distância 2D, uma da outra, e repelem-se com uma força de intensidade igual a F2. Nessas condições, calcule a razão F2 sobre F1. É o que ele está pedindo. Bom, isso é legal para relembrar um pouco a lei de Coulomb, né? Exercício em 2 etapas. Primeiro, se eu estou falando de força elétrica, eu estou falando de lei de Coulomb.
Então eu vou olhar essa situação, essa primeira situação aqui. Por definição, lei de Coulomb, F1 é igual a K QA vezes QB dividido pela distância d ao quadrado. Tá? Vou substituir os valores, então F1 ele é igual. O K ele não falou, então eu vou deixar o K como está. Não vou substituir por 9 vezes 10 a nona. Vezes, vou pegar o valor de 10 coulombs, vezes 2 microcoulombs. Tudo isso dividido por essa distância d ao quadrado, que eu não sei quanto que vai. Essa é a força F1, é o que dá para fazer. Lembrando que em lei de Coulomb a gente trabalha com o módulo da força. Por isso que eu deixei o valor positivo o módulo da carga. Por isso que eu deixei o valor positivo do 2. Eu não coloquei o valor negativo. Tá? Agora eu vou calcular F2. F2, lei de Coulomb novamente. K, Q', né? Vezes Q', dividido pela distância 2D. Então, aqui vai ser 2 vezes D ao quadrado. Eu preciso saber qual que é o valor de Q', e qual que é o valor de Q', Então, agora vai entrar a eletrização em si. Eu vou encostar essas duas cargas. Então, a carga final, os Q', né? Q', vai ser o 10 mais menos 2 dividido por 2. Aqui vai dar 8 por 2, 4 microcoulombs. Então, vai ser 4 microcoulombs para um e 4 microcoulombs para outro. Então, esse F2 é igual a K vezes 4 vezes 4 dividido por 2D ao quadrado. Tamo junto ou alguém se perdeu no caminho? Tudo ok? Peraí que eu tô copiando. Tudo bem, sem problema. Não sei se vocês já notaram, né? Mas vocês já repararam como a apostila do Coque gosta da região norte e nordeste? Tem bastante exercício do Amazonas, Ceará, Paraíba. Não sei, eu tenho essa impressão às vezes. Aí, ó. UEA de novo. Amazonas. Um sisal, que até hoje eu não sei o que é um sisal. Ou um sisal. Nem sei como que fala. Acho que é da Unicamp. Marcelo, eu caí, mas eu voltei. Você se Então machucou? vamos tirar da tela.
Ah, não. Não? Então tá bom. Gente, psicologicamente, o vestibular trabalha com a parte física. Então tá. Ô Marcelo, deixa eu perguntar. Esse módulo aqui, então, ou você vai analisando e não tem que meio que fazer conta aqui no primeiro exercício, Exatamente. ou você aplica essa fórmula aí. Só tem essas duas coisas para fazer? Ou tem muito mais? Não, só isso. É tranquilo, entendeu? O processo de utilização é sossegado. Tá cortando, Luma, teu microfone. Se você falou alguma Tá. coisa, eu não escutei. Eu também não tô conseguindo ouvir você muito bem. Desliga o Tipo assim, eu torrent. pedi pra você só repetir o ali, só pra localizar. Tá, eu escutei eu repetir ali. É. Só que aí cortou. Repetir ali onde? Peraí, você consegue me ouvir melhor? Agora eu tô te ouvindo. Repetir só nos dados, tipo Q1, QB e tal, onde surgiu esses dados. Ah, Aplicar na sim. forma, beleza, não precisa. Tá, tudo bem. Só coletar o dado ali. Tá, tudo bem, eu falo. Então, ó. Tem aqui no enunciado, vou analisando o enunciado. Considere duas esferas idênticas, A e B isoladas, eletrizadas. E aqui no enunciado ele fala, ó, que A é de 10 microcoulombs. Então, aqui no enunciado ele já está dando esse valor. E ele fala que B de menos 2 microcoulombs. Fixas e separadas. Onde ocorre a ação de uma força F1. Tá aqui. Depois disso, ele vem lá. Essas esferas são colocadas em contato. Então, ele está dizendo que é um contato. Se tem um contato, já tem que pensar a seguinte coisa. Vou ter distribuição de carga. Tá? E separadas. Agora com carga QA' e carga QB'. Há uma distância 2D. Tá? Essa questão de estar se repelindo ou atraindo, nesse problema não é relevante. Não importa para nós. Porque ao final ele pede a razão entre as forças, que é o que eu vou calcular agora. Tá? Era isso que você queria? Aí você calculou F1. Isso. Como eu quero saber a razão entre F2 e F1, eu preciso saber como é F1. Então, eu escrevi a lei de Coulomb, F1 igual a K, QA, QB, sobre a distância ao quadrado. Substituir os valores que eu tenho no enunciado, que são só os da carga. Tá aqui. Substituiu, beleza, entendi. Isso. Pode ir pra baixo. Aí eu não... Hã? Cortou de novo. Pode falar, tô te ouvindo. Tá. Aí depois eu fui para F2. F2 igual a K, Q'(A) vezes Q'(B) dividido por 2D ao quadrado. Esse Q'(A) é depois do contato. Então, calculei o valor da carga final delas. Somei as duas, dividi por 2. É aí que eu não entendi o negócio aqui na matemática mesmo. Tipo, F1, beleza, achamos. F2, você colocou aí de repente o F2 virou Q'. Aqui, ó. Do lado esquerdo aí, vamos um pouquinho pra cá. Debaixo do F2. Tá. Tá. Esse Q' seria a carga final. Como o exercício no enunciado fala que é Q'(A) e Q'(B, e Q'(A) vai ser igual a Q'(B, eu utilizei esse termo para representar a divisão entre cargas. Entendeu? Depois do contato, as cargas em A e em B vão ser iguais. Então, Q'(A) é igual a Q'(B, que é igual a uma carga Q'.
Ok, entendi. Foi? Foi mesmo? Não, foi, eu entendi. Ô Marcelo, me tira uma dúvida. Sim, fala. Aqui no F1, o 2 você colocou ele positivo, né? Uhum. Mas no F2 você passou ele negativo, por quê? Não, tá. Esse negativo é pro cálculo de Q'. Ah, tá, entendi. Aqui é o cálculo de Q', tá? O F2 está aqui, calculei Q' e agora eu vou calcular F2 aqui embaixo. Ah, tá, obrigada. Então, acabando aqui, ó, F2, eu vou ter K vezes 4 vezes 4, 16. Dividido 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Dá para simplificar? Então, fica 4KD ao quadrado. Aqui também dava, né, para fazer, colocar 20KD ao quadrado também. Deixa eu pôr, vai. Ok? Posso fazer essa divisão entre F2 e F1? Pode. Tá. Então, vou dividir os dois. Vou estar dividindo F2 e F1. Então, F2 é 4KQD quadrado. Então, F2 sobre F1 é igual a 4KD ao quadrado dividido por 20KD ao quadrado. Isso é a mesma coisa que, ó, divisão de fração. Divisão de fração. 4K sobre D ao quadrado vezes D ao quadrado sobre 20K. Tenho D ao quadrado em cima, D ao quadrado embaixo. K em cima, K embaixo. O que sobrou foi 4 sobre 20. 4 sobre 20 vai dar 1/5 do 0,2. 0,2. Alternativa C. Foi aqui esse finalzinho? Essa inversão aqui, quando tem divisão de fração, lembra? Complicadinho esse daí, um pouco. Aqui tem que lembrar um pouco lei de Coulomb. Mas o processo de calcular da eletrização e distribuição de cargas não mudou nada. Esse é a mesma coisa. O 3 também é do Amazonas. Isso. Estou dizendo que o pessoal gosta do Amazonas? Exercício 3. Esse dá para fazer mentalmente. Tenho 3 esferas condutoras idênticas, x, y e z, foram utilizadas para a elaboração de uma experiência com pêndulo. As esferas x e y estão apoiadas sobre hastes não condutoras, enquanto a esfera x e z, enquanto a esfera y, pendurada por um fio não condutor, pode realizar um momento pendular ideal, sendo capaz de tocar as esferas x e z quando sua oscilação atinge a maior amplitude. O pêndulo ele é abandonado na posição indicada na figura. Então, como está a figura, esse pêndulo é solto. Ele vai começar a oscilar, y vai sair de x e vai até z.
O pêndulo é abandonado na posição indicada, sendo que, nesse momento, as cargas x e y, então a carga de x e a carga de y são nulas, tá? Carga zero. Z possui uma carga elétrica de 64 coulombs. Após uma oscilação completa, ou seja, após y sair de x, tocar em z e voltar para x, qual vai ser a carga na esfera Z? E aí? Z possui 64. Isso. Então, a hora que o Y troca em Z, já divide, Isso. né? Isso. Aí a hora que ele toca em X, divide de novo. Não, não importa. Não. Eu só estou interessado em Z. Ah, tá. Então é só metade de 64? Exato, 32. Ele faz todo esse textão com essa figura muito legal, só pra gente dividir 64 por 2. Mas deixa eu fazer um negócio. Tipo assim, quando a gente estava treinando e a gente queria fazer graça, a gente, depois que aquecia e tal, encostava uma na outra, dava um estralo, um choque. Isso é considerado energia do quê? De atrito, de condução, do quê? É estática, energia estática. Você está acumulado energia estática. Devido à sua movimentação, ao atrito, o seu corpo ele acumulou durante o exercício energia estática na pele. Tá? E aí quando você encosta em outra pessoa, como essa pessoa vai estar com menos carga acumulada que você, ocorre essa descarga. Então esse choque que você sente é devido à saída rápida de cargas do seu corpo que está acumulado. A pele ela é um material isolante, ela é como se fosse uma borracha, semelhante, né, entre aspas. Então ela retém carga, não deixa que as cargas entrem para dentro do seu corpo. Por isso que ocorre esse acúmulo superficial. Se você ficar parada depois do exercício por alguns minutos, você encostar na sua colega, talvez não aconteceria nada, porque essas cargas que você acumulou durante o exercício vão ser perdidas pelo ar, vão ser dispersadas. Geralmente ocorre mais choque, essa eletricidade estática, em dias secos do que dias úmidos. Porque dias úmidos, como o ar está muito úmido, as moléculas de água presentes no ar, elas retiram as cargas que estão presentes na sua pele. Diferente em dia seco. Você só tem pó, né? Você acumula pó na pele. Respondido? Sim. Não é o caso. Você não é o Goku e você não está manifestando seu Ki. Caso você tinha essa esperancinha. Chateado. Eu já tava assim, anunciando já. Não. Você não vai sair gritando e querendo voar. Não. Gente, apostila 6 agora, módulo 31. 1 e 2 é conceitual, não tem conta nenhuma. É puramente conceitual também sobre eletrização. Tá? Então, como eu falei lá no começo, eletrização são 3 processos: atrito, contato e indução. Atrito, contato e indução. Atrito, contato e indução. Tá? São os 3 tipos de processos de eletrização que a gente tem. Deixa eu... então, nesse primeiro exercício do Amazonas, né? Diga-se de passagem novamente, a sequência de ações ilustra o processo de eletrização de um corpo inicialmente neutro. E aí ele dá o seguinte passo a passo. Esse processo que está representando aqui é o processo de indução. Inclusive o módulo 31, ele se baseia pura, única e exclusivamente no processo de indução de cargas, carregamento por indução.
como que funciona o processo de indução? Nesse processo de indução, eu tenho um corpo neutro e um corpo carregado positivamente. Então, ele possui uma carga positiva. Conforme esse corpo positivo se aproxima desse neutro, pensa comigo, elétron gosta de elétron? Elétron gosta de elétron? Não. Não gosta. Se aqui está positivo, os elétrons que são negativos, eles vão começar a se acumular aqui dentro, ó. Mas são elétrons desse corpo. Eu vou ter cargas, as cargas que estavam antes todas espalhadas por ele, vão começar a se mover nessa superfície aqui. E se eu tenho carga saindo da esquerda e vindo para a direita, esse lado fica mais negativo e esse lado fica mais positivo. Mas eu não tive, eu não acrescentei ou retirei elétrons. Eu apenas desloquei, fiz uma separação de cargas. Aqui mais negativo, aqui mais positivo. Tá? Logo depois, eu pego e faço um aterramento. Eu aterrei esse sistema. Então, eu liguei ele na Terra. Eu corto o aterramento. Eu não vou falar o que acontece, porque eu já vou dar a resposta, né? Eu corto esse aterramento e eu afasto os corpos. Então, vamos pensar a seguinte coisa. Eu liguei um fio na parte positiva desse objeto e depois eu cortei esse fio. A partir desse processo, o corpo que era inicialmente neutro, ele ficará com uma carga nula, uma vez que o aterramento foi desfeito e os corpos foram afastados no final do processo. Positiva, uma vez que alguns dos elétrons escaparam pelo aterramento. Então, quando eu fiz essa ligação, o elétron viu isso daqui e fugiu. Positiva, uma vez que alguns elétrons do aterramento migram para ele. Então, quando eu fiz essa ligação de aterramento, elétrons da Terra subiram pelo fio e deixaram esse corpo positivo. Positivo. Tá, já vou perguntar. Essa C é possível? Entrar elétron aqui e ele ficar positivo? Não. Não, Não. né? Não, né? Ufa, né? Se alguém falasse que sim, eu ia tirar ponto da prova agora. De antecedência já. Não. Não. Então, ó, vou vandalizar, ó. Vandalizei, ó. Não, jamais. Negativa, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento. Se sair elétron desse corpo, ele vai ficar negativo? Se esse corpo... Marcelo, o que acontece a hora que passa para o passo 3? Por que tem isso? Tipo, isso é igual o fio terra, né? Isso é o fio igual terra. fio terra. É o fio terra. Esse aterramento é o fio terra. E é para colocar o positivo e negativo lá? O que é? Não, o positivo e negativo eu já fiz a separação. Quando eu faço esse aterramento aqui, eu tô tornando, tá? Antes de eu aterrar, vamos supor que eu fiz a separação. Aqui no passo 2. Se eu afastar esse corpo positivo, o que você acha que acontece naturalmente? Eu não aterrei. Eu aproximei, separei e depois afastei esse corpo. O que você espera que aconteça, Luma? Você separou e depois afastou esse corpo? Isso. Que volte para lá os elétrons, tipo, que junta. Exato. Ou seja, se eu aproximar e afastar, eu vou ter eletrizado esse corpo? Não. Não. Eu vou ter só perdido tempo. É para isso que eu faço aterramento. Tá, eletrizar. Isso, para eletrizar. Por quê? Se eu não estou ligando esse corpo
no polo positivo desse objeto, no polo que se tornou positivo, Uhum. a Terra, ela não tem elétrons também? Tem. Os elétrons vão ver essa carga positiva, o que vai acontecer? Eles vão migrar pelo fio em direção ao corpo. Entendeu? Entendi. Entendeu? E aí, quando eu corto o fio terra, aqui recebeu elétron. Então vou ter elétrons aqui e eu vou ter elétrons aqui. Só que esses não existiam, eles foram puxados da Terra pelo aterramento. Agora sim eu afasto os corpos. Porque eu afastar ele nesse momento não vai mudar em nada, porque ele já está com excesso de cargas que não possuía antes. E o que isso é vantajoso? O que eletrizar um corpo para mim é vantajoso? Depende do processo que você quer. Aí depende do dispositivo que você quer. Por exemplo, o capacitor. O capacitor não acumula carga. Você está eletrizando um capacitor. Que foi o que eu falei ontem, né? E o capacitor está recebendo elétrons. É como isso daqui funciona de certa forma como um capacitorzinho. Aqui eu fiz o aterramento no polo positivo. E se eu fizesse o aterramento aqui, onde eu tenho o acúmulo de elétrons? Ia subir elétron para cá? Não. Ia sair elétron, não ia? É. Ou seja, aqui nesse caso, o aterramento nessa posição está descarregando o corpo. É a mesma coisa que na tua tomada não tem 3 entradas? No plug de tomada? Na parede não tem 3 entradas? Sim. A do meio é o terra. Outra. Exato. Que o excesso de cargas foge pelo fio do meio. Entendi. Entendeu? Bom, eu acabei já dando a resposta, né? Então, pode ser? Pode ser nulo? Não. Não, né? Pode ser positivo? Não, né? Ó, ele recebe elétrons. É aí, né? É aí. Então, não. Negativo não é. Resposta certa. Alternativa aí. Esse é o processo de indução. O processo de indução, ele precisa do aterramento. Porque senão, se você não fizer esse aterramento, você não vai estar eletrizado esse corpo. E aí depende de onde você faz o aterramento. Se é no polo positivo ou no polo negativo que você criou. Se é no positivo, ele recebe carga. Se é no negativo, ele perde carga. Ok? Ok. Tá. Ok para todo mundo? Pode ir pro 2? O fã. Adivinha da onde é o fã? Adivinha, chuta. Exercício da UFAM. São 3 os processos de eletrização. Nós temos por atrito, por contato e indução. Considere as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. Na eletrização por atrito, além de adquirirem cargas elétricas de sinais opostos, os corpos apresentam quantidades de cargas elétricas de mesmo valor absoluto. Ou seja, imagina no atrito, eu estou esfregando 2 objetos. Um corpo, ele passa 10 elétrons para outro corpo. Então, outro corpo, ele ficou com uma carga de 10 coulombs negativa, e esse que perdeu vai ter uma carga de 10 coulombs positiva. Então, alternativa 1, correta. Verdadeiro. Visualizaram? Um atrito? O atrito eu estou forçando a retirada de cargas. Então é como se eu estivesse arrancando de um corpo e pondo em outro. Ou seja,
Se eu arranquei de um e coloquei no outro, a carga que um vai ter vai ser de mesma intensidade, só que de sinal oposto. Um vai ser negativo, outro positivo. Beleza? Posso ir para 2? Segue, Marcelo. Uhum. Luma, se você está falando alguma coisa, eu não estou ouvindo. Que agora deu uns ruído de microfone. Não sei se teu microfone voltou a ficar ruim. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Mas tá meio estreito o microfone. Não, falei que pode ir. Ah, então tá. Não, é isso eu não escutei. Na eletrização por atrito, as substâncias podem ser distribuídas numa sequência, denominada série triboelétrica, de acordo com o sinal da carga que adquirem ao serem atritadas umas com as outras. Totalmente correto, verdadeiro. Como que eu sei de acho quem que está cedendo e quem está doando carga? Eu sei através da série triboelétrica. É uma das coisas mais bizarras que a humanidade já fez, mas é verdade. A série triboelétrica, vários pesquisadores cientistas pegaram vários objetos e começaram a esfregar um no outro e ver qual que ficava positivo e qual ficava negativo. É literalmente isso. Por exemplo, pegou o couro, esfregou na borracha e anotou lá, o couro está mais positivo que a borracha. Depois pegou o couro, esfregou no papel e viu lá, o couro está mais positivo que o papel. Então o couro perdeu elétron e o papel recebeu. Aí esfregou o papel na borracha. O papel está mais positivo que a borracha. Então, o papel cedeu elétron, a borracha recebeu elétron. Pele humana e pele de coelho. Esfregou o coelho na cabeça do cara. A pele humana está mais positiva que o coelho. Então, coelho recebeu elétron. Depois, pega o coelho, esfrega no PVC. O coelho tá positivo, ou seja... Meu Deus, Marcelo. Eu tô imaginando no real, galera. É uma das coisas mais bizarras que a humanidade já fez. Mas essa é a série triboelétrica. Tem várias outras coisas, tá? É muitas coisas série triboelétrica. Tem gato... Tem boi, né? Você imagina as coisas mais bizarras que foram feitas. É verdade, então. Lá na gravação que eu fiz também tem essa discussãozinha com várias imagens engraçadas. Depois você olhem lá. Então, verdadeiro, série triboelétrica é uma organização de materiais que tem uma tendência a doar e receber elétron de acordo com o que estão atritando. Quanto mais para cima, mais fácil doarem carga. Quanto mais para baixo, mais difícil estarem doando carga. Tendência é receber. Tá? É estranho, né? A série triboelétrica é muito bizarro. Terceiro, tanto nos processos de eletrização por contato, quanto no processo de eletrização por indução, então, contato e indução, um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. Verdadeiro ou falso? Em contato e em indução, pelo menos um tem que estar carregado? Ou não? Os dois podem estar neutros? Verdadeiro. Isso, ufa. Quarto, tanto no processo de eletrização por contato quanto no processo por indução, torna-se necessário que um dos corpos seja ligado temporariamente no aterramento. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê?
Porque não é necessário A, o aterramento. a Tipo, indução, sim. O mas contato, o não. contato não. Contato, não. Nos três processos de eletrização, torna-se necessário manter temporariamente um contato direto entre os corpos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por quê? Por quê? Calma aí. Por quê? Porque no contato precisa. Isso. Na indução já não precisa. Na indução já não precisa. O atrito precisa também, né? Só que a indução não. Gente, exercício 3, o último desse módulo, a gente encerra já. Ele é teórico também. Nem sei se... tenho ele aqui. Só mais uma coisinha para não deixar a piada da tribo elétrica morrer. Depois venha pesquisar na internet e se o seu nome estiver na série tribo elétrica, tenha uma conversa com seus pais. Fica a dica também. Exercício 3 da UFJF. A água é uma molécula polar, ou seja, pergunta ótima de vestibular. Embora tenha carga elétrica total nula, há uma separação entre as cargas na mesma molécula devido à diferença de eletronegatividade. A molécula de água é um dipolo, tá? Ela possui um polo negativo, que é o átomo de oxigênio, e um polo positivo, que é formado pelas moléculas pelos átomos de hidrogênio, conforme está aqui na figura. Diante dessa situação, o aluno resolveu realizar o seguinte experimento. Quando uma torneira de água estava gotejando, colocou um bastão de vidro previamente atritado em um pano de lã próximo à trajetória das gotas. Assinale a alternativa correta. Item A. As gotas de água são repelidas pelo bastão devido às cargas provenientes do atrito com o pano. Verdadeiro ou falso? Ou em dúvida? Tenho que pensar. Eu acho que as gotas vão ser atraídas. Item B. As gotas de água são atraídas pelo bastão, quaisquer que sejam as cargas adquiridas no atrito com o pano. É isso? Duvidosa, mas eu acho que não, porque ela não vai ser de qualquer. Vai ter que ser necessariamente positiva, eu acho. Ela vai estar negativamente, né? Ela vai estar com Isso, perfeito. Você errou. Marcelo. Verdadeira. Essa é justamente a verdadeira. Porque pensa o seguinte: a molécula de água possui tanto parte positiva quanto negativa. Quando você atrita o bastão, se ele ficar positivo, ele atrai a parte negativa. Se o bastão ficar negativo, ele atrai a parte positiva. Então, molécula de água tem essas duas opções. Ela sempre vai ser atraída por um objeto que está eletrizado. Pouco importa a eletrização desse objeto. Entendeu? Meio emburrado, deve estar fazendo o bico agora, né? Mas... Bom, gente. Fazer o quê, né? Com isso a gente encerra essa parte de eletrização. Como eu falei, esses dois módulos é muito tranquilo. O conteúdo é um dos mais simples dessa parte de eletromagnetismo. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, não? Deu para acompanhar?